Então, vamos dar prosseguimento ao nosso IAVQF, Inventário de Avaliação da Vida de Qualidade e da Felicidade. É possível medir o nível de felicidade. Faça agora nova seleção de mais 5 itens, pode ser de 3 a 6 itens, atribuindo nota 9. Outra seleção de mais 5 itens, atribuindo nota 8,5. Mais uma outra seleção de outros 5 itens, atribuindo nota 8. E assim sucessivamente, diminuindo a nota em meio ponto para cada nova seleção. Nesse caso, lembre-se, a menor nota nunca será inferior a 5. Observe bem. Se você tem 32 itens e você selecionar de 5 em 5, então na realidade você vai ter um total de 7 seleções. Então você vai ter 10, 9,5, 9, 8,5, 8, 7,5 e 7. Mas se você selecionar de 3 em 3 itens, então você vai ter 11 seleções. Então você teria 10, 9,5, 9, 8,5, 8, 7,5, 7, 6,5, 6, 5,5 e o 11º grupo de seleção ficaria com nota 5. Portanto, a sua nota nunca será inferior a 5. Se o item 32 foi ignorado, ou seja, você olhou o item 32 e viu que não tinha nada a acrescentar nele, mas de repente você entendeu que existe alguma coisa que você gostaria de considerar e que não está nessa listagem dos 31 itens. Então você vai colocar como sendo o item 32. E durante a seleção que você fez, se o item 32 foi ignorado, veja qual foi o menor valor das suas seleções. Por exemplo, um exemplo apenas, o menor valor foi 6,5. E tire a média simples desse valor com a nota máxima, que é 10. Ou então, você terá 10 mais 6,5 dá 16,5, dividido por 2, 8,25. Arredonde esse valor para a nota cheia ou meia nota logo acima. No caso, 8,25, então, a nota cheia imediatamente acima, ou meia nota imediatamente acima, seria 8,5. Então, nesse caso, será 8,5. Coloque esse valor na célula correspondente, na coluna I, de importância, e repita esse valor também na coluna A de avaliação. Só esse item referente ao ponto 32. Repita o valor da coluna I na coluna A, só para o item 32. Para todos os itens, calcule a média simples da coluna I de importância. Então, você vai ter uma média MI, M minúscula e maiúscula. Essa é a média geral dos 32 itens da coluna I. Ou seja, você está fazendo o cálculo do que você considera importante para a felicidade de uma pessoa. Nós não estamos considerando ainda a sua própria felicidade, mas o modo como você olha o que seria importante para a felicidade de alguém. Agora, no gráfico 1, lance os valores dos itens 1 a 32 e trace a linha I de importância. Use uma caneta preta. Então, você vai ter uma linha I toda quebrada nesse gráfico 1. E no gráfico 1 também, trace uma linha horizontal com o valor da média de importância. Também use uma caneta preta. Então, você vai ter um traço horizontal constante, que vai ser MI, e uma linha quebrada, que será a linha I. A MI é a média geral de todos aqueles valores lançados na linha quebrada I. Então, nós temos agora nessa tabela um exemplo de uma pessoa que fez uma avaliação atribuindo a cada um dos 32 itens um valor, uma nota dentro daquilo que ela considera importante para a vida de qualidade. Então, repare que alguns itens têm uma avaliação muito alta, como, por exemplo, inteligência
ou saúde mental, nota 10, repertório comportamental, relacionamentos com seus filhos ou pais ou parentes diretos, enquanto que outros itens têm uma avaliação mais baixa, como por exemplo, relacionamento com os amigos, 6,5. É importante considerar que esta avaliação é subjetiva, é o valor que a pessoa está atribuindo a cada um desses itens. Portanto, é praticamente impossível que nós encontremos duas pessoas que atribuam exatamente os mesmos valores para os itens considerados. Na continuação da nossa tabela agora, nós vemos a avaliação dos itens 17 até 32. E depois nós temos o somatório dessa coluna importância, que deu 274,5 no nosso exemplo aqui considerado, e nós vamos tirar uma média da importância, ou seja, 274,5 dividido por 32, então nós vamos encontrar que a média de importância, no caso aqui considerado, é de 8,6. Observe agora, nesse nosso gráfico, nós temos ali uma linha horizontal em cor preta que é a média da importância. E nós temos uma linha toda quebrada também em cor preta, que são os valores atribuídos à importância. Então, observe que nós podemos aqui ver bem como a linha preta ela é toda quebrada, mas nós temos uma média geral do valor atribuído à importância. Uma vez que você já fez o cálculo de I e o cálculo de MI, vamos agora para o cálculo de A. A é a de avaliação. Agora, você vai fazer uma avaliação pessoal sua. Então, item 7. Considere sua vida pessoal no momento, ou seja, a fase atual que você está vivendo, considere as 2 últimas semanas. Considere tudo isso em relação a cada um dos 32 itens. E na coluna A de avaliação, atribua agora notas de 0 a 11. Ou seja, você vai atribuir valores para cada um desses 32 itens, mas para a sua própria vida. Observe. Se considerar que está de acordo com o que atribuiu no valor de I, importância, apenas repita seu valor na célula A de avaliação correspondente. No caso de ter atribuído um valor 10 ao item na célula I de importância correspondente e agora achar que superou esse valor, então anote 11 na célula A de avaliação correspondente. Caso algum dos itens não seja aplicável a você, por impossibilidade de atendê-lo, apenas repita em A de avaliação o valor que atribuiu na célula I, importância célula I correspondente. Um exemplo, se você considera a vida sexual importante, mas você é uma pessoa solteira e não tem vida sexual ativa. Então, você não vai atribuir um valor à sua vida sexual. Então, você apenas repita o valor que você atribuiu à vida sexual na célula I, repita o mesmo valor na célula A correspondente. Feito isso, ponto 8. Calcule a média simples da coluna avaliação. Você vai somar todos os 32 itens e vai dividir por 32. Agora, no gráfico, lance os valores de 1 a 32 e trace a linha A de avaliação. Use agora uma caneta azul. Lembrar que vai ser uma linha tracejada e essa linha não vai ser exatamente idêntica à linha I, que foi traçada anteriormente. E no gráfico ainda trace uma linha horizontal com o valor MA, ou seja, a média da avaliação. Use também uma caneta azul. Será uma linha horizontal constante e essa linha não será necessariamente idêntica à linha MI, que já foi traçada anteriormente. Lembre-se que I e MI,
expressam o que você considera importante para a felicidade de alguém. Agora, a linha A e a linha MA é o que esses valores, ou que esses itens, como eles são aplicados na sua própria vida. Se você atingiu os valores que você considera importante, se você superou ou nem atingiu o valor correspondente. Na nossa tabela de avaliação da vida de qualidade, agora nós temos aqui os valores lançados na coluna A de avaliação. Mais uma vez, lembramos que esses valores são totalmente subjetivos. Portanto, é praticamente impossível que nós encontremos duas pessoas onde a coluna A, avaliação, tenha exatamente os mesmos valores. Em continuação, na nossa tabela, ainda na coluna avaliação, nós temos agora lá no fim o somatório de tudo que foi lançado, desde o item 1 até o item 32, no nosso exemplo aqui dá 261,5. E tiramos a média aritmética simples disso tudo, ou seja, dividindo 261,5 por 32, nós encontramos como média de avaliação 8,2. De imediato, comparando a média de importância 8,6 com a média de avaliação 8,2, já dá para perceber de imediato que dentro da escala de importância da pessoa, a pessoa já não atingiu realmente aquilo que ela consideraria importante para a felicidade. Observe agora no gráfico, nós já falamos sobre a linha preta, tanto a reta horizontal, que é a média de importância, como a linha quebrada preta, que também é a linha de importância, e agora nós estamos vendo uma outra linha azul na horizontal, que é a média de avaliação. Repare que é um pouco menor que a média de importância no nosso exemplo aqui, e nós também temos uma linha azul toda quebrada, que são os valores da avaliação que foram lançadas na tabela anterior.